Vamos lá. Aquele slide passado que foi de eletrocardiograma, a gente estudou todos os valores que são considerados normais, certo? Esse daqui, esse slide, a gente vai ver tudo aquilo que é patológico. E também como que você vai tirar a frequência cardíaca de um eletrocardiograma patológico, já que ele não tem um ritmo regular, entendeu? Já que ele não é um ritmo sinusal, então a gente precisa também saber essa técnica para você sacar essa frequência cardíaca do eletrocardiograma com alguma patologia, com a presença de alguma patologia que foi identificada no momento lá do exame. Vamos lá, frequência cardíaca, a primeira coisa que a gente vai ter que analisar vai ser a frequência cardíaca, tá? Para saber os batimentos por minuto daquele paciente. Depois a gente tem que caracterizar se esse ritmo do eletrocardiograma ele é regular ou irregular, beleza? Se ele for regular, a gente fala que ele é um ritmo sinusal, ou seja, se ele é um ritmo regular, o teu nódo sinusal ele está trabalhando de forma correta. Presença de onda P. A onda P, lembra lá que a gente falou no slide anterior sobre a duração e a amplitude, que a onda P ela vai ter uma duração e uma amplitude de 2,5 milímetros ou 2 quadradinhos e meio, tá? Porque cada quadrado tem 1 milímetro, então 2,5, 2 quadrados e meio, certo? E aí o que vai acontecer? Essa onda P, se ela tiver uma duração ou uma amplitude maior que 2,5 milímetros, ela já vai ser patológica, tá? Então a gente tem que lembrar daqueles valores lá que eu te disse que tem que lembrar para tu poder analisar e saber se esse eletrocardiograma ele tá ok ou se ele tá irregular, beleza? Intervalo PR, o intervalo PR ele vai representar a despolarização do nódo sinusal e a contração auricular, tá? E a ativação do nódo auriculoventricular. Esse intervalo PR, ele vai passar desde quando o nódo sinusal acontece o potencial de ação, esse potencial de ação viaja até o nódo sinoauricular, tá? E para fazer a contração das aurículas. O complexo QRS a gente sabe que ele é responsável por representar a contração do ventrículo, beleza? A gente tem que lembrar também a questão do eixo dele, que é aquele eixo aqui, ó, no quadrante inferior direito, tá? A amplitude e a morfologia, tá? E a duração dele. A repolarização, que vai ser o teu segmento ST, lembra lá que quando a gente fala de intervalo, o intervalo ele é igual a onda mais segmento. Beleza? Então, o intervalo PR, ele contém a onda P e o traço isoelétrico antes do complexo QRS. Beleza? Ele vai ser essa parte aqui, ó. Quando a gente fala de segmento, o segmento é igual a traço isoelétrico. Tá joia? Então, toda vez que a gente falar de intervalo, a composição de um intervalo vai estar a composição de um intervalo, o intervalo no caso, ele é composto por uma onda e um segmento. E o segmento, ele é composto por um traço isoelétrico. Lembra lá da onda P que eu te falei? O segmento seria só essa parte aqui. E o intervalo seria tudo isso aqui, ó. Entendeu? Uma onda e um segmento.
aqui, vamos lá. Quando a gente fala de interpretação de frequência cardíaca, existem 3 métodos, tá? O primeiro é o método dos 1500. O terceiro é o do 300 e o segundo é do 300 e o terceiro é o método que a gente chama de aproximado, porque ele não tem cálculo, entendeu? Você vai por aproximação. Esse primeiro método, que é o teu método mais exato, ele vai ser feito da seguinte forma. Se você for contar os quadradinhos pequenos, você divide por 1500, tá? Se você for contar quadrados grandes, você divide por 300. Então, o que que acontece? A gente vai pegar sempre um intervalo entre uma onda R e outra onda R, que seria do complexo QRS aqui, ó, uma onda R e outra onda. E a gente vai pegar a quantidade de quadrados pequenos, beleza? 1, 2, 3, até a outra onda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Beleza? Se a gente conferir os quadrados menores, a gente vai botar 1500 dividido por 18, que foi a quantidade de quadrados entre uma onda R e outra onda R. 1500 dividido por 18 vai dar 83 batimentos por minuto. Beleza? Então esse é o teu método exato. O teu método meio exato e meio aproximado vai ser o dos 300. Porque a gente vai pegar a quantidade de quadrados grandes. Então a gente vai também identificar o intervalo entre uma onda R e outra onda R, tá? E agora a gente vai identificar os quadrados grandes. Quais são os quadrados grandes aqui? Deixa eu apagar bem aqui. Vamos lá. O quadrado grande vai estar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente vai ter outro aqui. Beleza? Outro aqui. E outro aqui. Certo? Então, o intervalo entre uma onda e outra são 4 quadrados grandes, tá bom? Aí a gente vai pegar 300 dividido por 4. Conseguiu entender? Esse outro método aqui, que é o terceiro, a gente vai pegar 300, 150, 100, 75 e 60. Como é que vai funcionar isso bem daqui? Vamos voltar para cá pro eletro. Imagina que é isso aqui, ó. A gente vai pegar o intervalo entre uma onda e outra. Deixa eu deixar esses quadrados grandes aqui. A gente vai pegar o intervalo entre uma onda e outra. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Aqui, no começo do quadrado grande, vai ser o quê? 300. No outro quadrado grande, 150, 100, 75 e aqui 60. Sacou? Assim que vê, um intervalo entre uma onda R e outra. É tanto que se você pegar essa mesma quantidade aqui, esse mesmo tamanho, né, no caso de intervalo, ele vai dar certinho aqui, ó. Entendeu?
Ó, é assim que vai funcionar. Existe o outro método que é para os ritmos irregulares, como eu tinha dito. Porque o que acontece? Quando a gente tem um ritmo regular, o que vai acontecer no eletrocardiograma é exatamente o que eu te desenhei aqui em cima. Que é isso daqui, ó. Peraí. Aqui. O espaço entre uma onda e outra, ele vai ser igual. Ó. Sacou? Ele vai ser igual. Só que no ritmo irregular, a gente vai ter um espaço maior, outro espaço menor, entendeu? Não vão ser iguais a distância entre uma onda R aqui e outra onda R. Sacou? Então, como que a gente vai calcular, já que eles não são iguais, os espaços entre uma e outra? Como que a gente vai calcular? A gente vai pegar 30 quadrados grandes. 30 quadrados grandes. Eu coloquei isso daqui porque não vai caber na tela aqui, entendeu? Mas você vai pegar 30 quadrados grandes. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. 30 quadrados grandes e tu vai contar quantos complexos QRS tem dentro desses 30 quadrados grandes, beleza? E o valor tu vai multiplicar por 10. Então imagina que aqui a gente tivesse 1, 2, 3, 4. Só um exemplo, beleza? Situação hipotética. Por que que esse número vai dar meio doido? Porque esse eletrocardiograma, ele é um eletrocardiograma normal, entendeu? Ele não é irregular. Então, como tu tá fazendo um cálculo de um eletrocardiograma irregular em um que é regular, normal, ele vai dar errado, entendeu? Então, não te liga muito nisso, porque é só uma situação hipotética para tu entender como que funciona o cálculo. Então, beleza. Conferi os 30 quadrados grandes e agora eu vou conferir quantos complexos QRS tem dentro desses 30 quadrados grandes. 4. Aí eu vou pegar 4 e multiplicar por 10. Então, a frequência cardíaca do paciente com eletrocardiograma irregular seria de 40 batimentos por minuto. Simples assim. Não tem bicho de 7 cabeças. Esse outro método aqui é só você fazer a metade. Entendeu? Esse 15 é o número de quadrados pequenos, beleza? Então tu pega 15, né? O número 15 quadrados pequenos e o número de ondas R que tem dentro desses 15 quadrados pequenos. Entendeu? E aí esse valor, ao invés de tu multiplicar agora por 10, tu vai multiplicar por 20 e vai dar o mesmo valor. Vamos lá. Existe um método que se chama método dos 6 segundos. A gente sabe que um quadradinho pequeno ele corresponde a 0,04. Um quadrado grande ele tem 5 vezes 5 quadrados pequenos, ou seja, 5 assim e 5 na vertical. Aí dá 25 no total. O quadrado grande, que é esse daqui, ó, ele tem 5 quadrados grandes, tanto na horizontal quanto na vertical. Sacou? E aí o que vai rolar? Se um quadrado pequeno, se a gente corre na horizontal, eu lembra lá que eu te disse que a gente vai ler ele em segundos.
Se ele corre na vertical, a gente vai ver ele em milivolts. Tá joia? Então, beleza. Se um quadrado pequeno na horizontal tem 0,04, um quadrado grande que tem 5 quadradinhos pequenos dentro vai ser 0,04 vezes 5. Entendeu? Ou seja, 0,20 segundos é o total de um quadradinho para o outro, sacou? Desses 5 quadradinhos que tem dentro do quadrado grande aqui, ó. E o quadrado grandão, que é esse daqui, que está representado nos segundos, ele é composto por 5 quadrados grandes, que é 0,20 vezes 5. 0,20 mais 0,20 mais 0,20 vai dar 1 segundo, sacou? Aqui também é a mesma coisa, só que como ele é dividido na metade dos quadrados, a gente multiplica pelo dobro, que é vezes 20. E aqui seria vezes 10. E aqui seria em 6 segundos. E nesse outro aqui seria só 3 segundos. A frequência cardíaca ela pode ter um ritmo regular. Regular é a mesma coisa de dizer que esse ritmo ele é sinusal. E quando a gente fala que um ritmo é sinusal, é porque ele tem onda P, complexo QRS e onda T. Ou seja, está funcionando as aurículas, está funcionando o ventrículo e ele está conseguindo repolarizar. É o que significa cada onda dessa. Onda P, despolarização auricular. Beleza? Complexo QRS, a gente já viu, vai ser a despolarização ventricular. E a onda T vai ser a repolarização ventricular. Essa onda U, que está expressada bem aqui, a gente conhece como se for, a gente chama de repolarização tardia, tá? Essa onda T seria uma repolarização ventricular temprana e essa U seria uma repolarização ventricular tardia. Essa onda U, ela vai preceder uma outra onda P, beleza? Uma outra onda P. Onda P representa a despolarização do nódo sinusal e a contração dos átrios, né, ou das aurículas. Lembra lá que eu falei agora há pouco que tanto a duração dela quanto a amplitude são em valores menores, os valores normais, né, eles precisam ser menores do que 2,5 milímetros. Intervalo PR. O intervalo PR ele está composto pela onda P e o começo do complexo QRS, ou seja, daqui até aqui, sacou? Esse é o teu intervalo PR. A média dele é de 4 quadradinhos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. A média dele é essa, 4 quadradinhos. Imagina que bem aqui a gente colocasse outros quadradinhos. A onda P, que é essa daqui, ela não pode subir mais do que 2,5 milímetros. 2,5 milímetros, a gente sabe que cada quadradinho desse tem
milímetro. Então, esse aqui, 1 milímetro, 2 milímetros, né? Somando aqui. E meio milímetro, ou seja, o máximo que essa onda P poderia chegar era até aqui, ó. Entendeu? Se ela tá abaixo disso, ela está normal, beleza? E a gente também viu que ela tem que ser menor, né, do que 2,5 milímetros de duração. Quando a gente fala de duração, a gente fala no sentido horizontal, ou seja, ela está correndo para cá, da direita para a esquerda. E então ela vem um quadradinho, dois quadradinhos, meio quadradinho, ó. Ou seja, ela está em 2,5 milímetros, ou seja, ela está dentro do rango normal. E o intervalo PR, ele pega a onda, como eu te disse, ele pega essa onda e esse segmento. Intervalo PR, desde o início da onda P até o início do complexo QRS. Aqui. Vamos lá, complexo QRS. Complexo QRS, como eu te falei, ele vai representar a despolarização ventricular. O eixo normal do coração, ele se encontra em mais 59 graus aproximadamente. Então grave isso aí porque pode ser questão de prova. Mais 59 graus, né? Aproximadamente mais 59 graus. A duração dele é uma média de 3 quadrados pequenos. Lembra lá que a duração da onda P é 2,5. A duração do intervalo PR é 4 milímetros, tá? Porque são 4 quadradinhos, cada quadradinho tem 1 milímetro. E a do complexo QRS é de 3 milímetros, ou 3 quadradinhos pequenos. Esse do eixo cardíaco, a gente já falou lá, né? Como que vai ser formado esse eixo cardíaco, né? As derivações do eixo cardíaco, derivações bipolares, que vai ser D1, D2 e D3. Por quê? Porque ela tem dois polos. D1 vai ser braço direito e perna esquerda, tá? D1 vai ser braço direito e braço esquerdo, D2 braço direito e perna esquerda e D3 braço esquerdo para perna esquerda. Quando a gente fala dessas amplitudes de onda, elas vão ser mudadas, né? Elas vão ser diferentes a depender se você tiver uma patologia. Vou te explicar como que funciona. Imagina que tu tem um coração que ele está hipertrofiado. Ou seja, quando ele está hipertrofiado, ele perde
a capacidade dele de se distender. Ele fica mais rígido, beleza? Se ele fica mais rígido, ele não consegue dar um soco muito forte. Um soco que eu digo, tipo assim, ele não consegue contrair muito forte para poder expulsar esse sangue. Se ele deixa de contrair forte, a amplitude da onda dele também vai ser menor. Então, se antes, quando ele era sano, dava esse pico assim, ó, agora que ele tá hipertrofiado, dá só um bichinho assim. Entendeu? Um bichinho não, uma deflexão. A gente chama de deflexão. As ondas, elas podem ser, quando a gente fala de onda, onda P, onda T, onda U, as ondas, elas são deflexões que podem ser positivas ou negativas se forem para baixo. Duração normal do complexo QRS seria igual a 3 quadrados pequenos. 3 quadrados pequenos, a gente sabe que tem 0,04 segundos, tá? 3 vezes 4 vai ser o quê? 12. Então a gente vai ter 0,12 segundos ou 120 milissegundos. É simples, quando tiver dúvida é só calcular. A quantidade, o tempo lá de cada quadradinho com o que ele está falando na questão. Deixa eu ver aqui agora, morfologia. Aqui, ó. Quando a gente fala de uma onda Q, a onda Q, ela é praticamente imperceptível. É tanto que tem vezes que ela nem aparece no elétron. Ela vem, dá uma quebradinha, né? E já dá logo a onda R. Q, R, S. Beleza? Q, R, S. Essa onda Q, ela praticamente nem existe às vezes. Só que ela também pode ser patológica, tá? Ela pode ser patológica e ela pode ser indício de infarto agudo. Se ela tem uma duração maior do que 1 milímetro, ou seja, 1 milímetro a gente sabe que é o tamanho de um quadradinho. Repolarização. Não sei se tu já chegou a ouvir falar, mas tem é muito dito na sala, na medicina, que é o supra-ST. Ah, esse paciente ele tá com supra-ST, ele tá infartado, entendeu? O que isso quer dizer? O supra-ST, ele é o segmento ST. Deixa eu desenhar aqui. A gente tem onda P, Q, R, S, T, certo? Esse segmento ST é esse segmento bem aqui, ó. Lembra lá que eu te falei que um segmento ele é composto por uma onda isoelétrica. Então esse segmento aqui, ele tem que estar alinhado com o outro lado. Entendeu? Ele não pode estar nem acima. Deixa eu botar aqui. Imagina que ele tivesse aqui em cima. Ou seja, ele não vai estar alinhado. Ele vai estar o quê? Supra, ou seja, ele vai estar superior a esse outro aqui.
Então, provavelmente, esse paciente ele teve um infarto. É o que diz aqui. Onda T, a gente vai ter repolarização ventricular. Então, só recapitulando. Onda P, despolarização auricular. Onda, né, ou complexo QRS vai ser despolarização ventricular. E a onda T vai ser a repolarização desse ventrículo. Intervalo QT. O intervalo QT, a gente lembra lá que o intervalo ele está composto por uma onda mais segmento. Esse segmento a gente sabe que ele é um traço isoelétrico. Tá joia? Esse intervalo QT, ele vem do começo da onda Q até o final da onda, até o começo da onda T, no caso. Ou seja, ele pega essas ondas aqui, né, que é o complexo QRS, e esse traço isoelétrico. Alterações simples do eletrocardiograma. Existem algumas alterações que são fáceis de ser corrigidas ou são fáceis de ser identificadas. Às vezes a pessoa pode ter tido, uma crise nervosa ou uma arritmia cardíaca, e tudo isso vai alterar quando você for fazer o exame do eletrocardiograma, entendeu? Ele vai sair lá que essa pessoa tem arritmia cardíaca. Lembra lá que arritmia, esse prefixo A é de ausência. E ritmia é de ritmo, ou seja, é a ausência de ritmo. Se ele tem ausência de ritmo, quer dizer que as aurículas e os ventrículos não contraem no ritmo. Ou seja, enquanto um está contraindo, o outro também contrai. Enquanto está despolarizando, o outro também despolariza. Aí depois volta ao normal, depois fica tudo doido de novo. Então isso é a arritmia cardíaca. Alterações por causa do mau funcionamento do músculo, né? Pode ser que tenhamos um agrandamento do músculo, porque o tecido está morto. Quando a gente fala de tecido morto, é a mesma coisa de falar tecido infartado, beleza? Ou tecido infartado, ou então necrosado. Pode parecer forte a palavra, mas é o que de fato é. A necrose, né, é a morte da célula muscular cardíaca, no caso do teu cardiomiocito. Isso vai gerar alterações por causa do mau funcionamento do sistema de condução. Ou seja, esse teu sistema de condução ele não vai conseguir mandar o impulso rítmico, tá, de um nodo para o outro e também para as fibras de Purkinje, né? Ele não vai conseguir mandar esse impulso elétrico
e o teu coração vai funcionar mal. O teu ventrículo vai contrair, a tua aurícula também, entendeu? Então vai ficar tudo desordenado, ou seja, arrítmico, ausência de ritmo. Como que a gente vai interpretar um eletrocardiograma? Se a gente tem uma amplitude maior que 2,5 milímetros, a gente vai ter uma sobrecarga do átrio direito. Então isso bem daqui pode ser questão de prova. Ele pode colocar uma questãozinha de marcar. Quando nos referimos sobre a amplitude dos átrios, sabemos que a onda P é a onda que capta a despolarização dessas aurículas, né, desses átrios. Quando a gente tem uma amplitude maior do que 2,5 milímetros, o que isso quer significar? Aí vai ter lá as opções. Aí tu vai marcar sobrecarga do átrio direito. Beleza? Quando a gente falar de uma duração, ou seja, no sentido horizontal em segundos, uma duração maior do que 2,5, a gente vai falar sobre a sobrecarga do átrio esquerdo. Quando tu falar de duração, tu lembra que ela vai da direita para esquerda. Então a gente está falando de uma sobrecarga do átrio esquerdo. Quando a gente falar de amplitude, a gente está falando de átrio direito. Intervalo PR. O intervalo PR, ele é um traço isoelétrico. Isoelétrico não. Ele é composto por uma onda e um traço isoelétrico. O intervalo PR é o intervalo de tempo que o impulso elétrico sai de um nódo para o outro, certo? O intervalo PR, ele tem que ter 3 quadrados pequenos, beleza? O critério de normalidade dele. A média é de 4, entre 3 e 5, ou seja, a média é de 4. Se ele ultrapassa isso, ou seja, quanto mais tempo a gente corre aqui na horizontal, quer dizer que a gente tem mais segundos. Se eu faço uma linha aqui rapidinho, eu tenho menos tempo aqui, né? De um lugar para onde eu cheguei, do que se eu for esse caminho aqui todinho. Ou seja, se eu tardar muito, se eu demorar muito, nesse intervalo PR, quer dizer que eu estou tendo um retraso, ou seja, eu estou tendo um atraso do nódulo aurículo-ventricular. Esse intervalo PR, lembra lá que ele precede o complexo QRS. O complexo QRS, a gente sabe que é a despolarização ventricular. Quem faz a despolarização ventricular é quem? As fibras de Purkinje. Fibras de Purkinje. Ou Purkinje com J. Enfim, não lembro. Fibras de Purkinje. Quando a gente fala de nódulo aurículo-ventricular, é aquele que está entre as aurículas e os ventrículos. Ou seja, depois que ele passa pelos ventrículos, a gente tem a despolarização. Depois que ele passa por esse nódulo, a gente tem a despolarização ventricular, que seria o nosso complexo QRS, que seria já aqui, ó. Então, se ele demora muito, quer dizer que o impulso elétrico está demorando para chegar aonde? Nas fibras de Purkinje. Então, a gente vai ter um retraso do nódulo aurículo-ventricular. Complexo QRS, não tem nada falando.
Isso daqui, eu não sei te dizer. Deixa eu ver aqui. Como que isso pode cair na prova? Tudo isso aqui, ó. Vamos supor. Eixo elétrico normal. Se ele tá normal, ele tá nesse quadrante aqui, ó. Beleza? Se ele tá desviado para a esquerda, a gente vai ter aqui não, minto, perdão. Aqui vai ser o teu lado esquerdo. Inferior esquerdo. Imagina que isso daqui tá em posição anatômica, de frente para ti. Imagina que aqui tu tem a cabeça do teu paciente e aqui o corpo dele. Beleza? Ele tá de frente para ti. E isso aqui tu tá em cima do coração dele. Se tu tiver uma desviação à esquerda, se ele tá de frente para ti, a desviação vai ser para cá. Sacou? Quando a gente desvia para cá, olha aqui, ó, D3 negativo, AVL positivo, aqui, ó, AVL positivo, e D1 vai ser positivo, que é esse daqui, ó. D1 é essa linha aqui, beleza? Então, tu sabendo isso daqui, tu sabendo tirar esse eixo, essa parte aqui tu mata, sem precisar ter que gravar cada um desses. Ah, quando o eixo está desviado para a esquerda. Ah, quando desviou para a direita. Então vamos lá. O eixo normal não é aqui. Vamos ver que ele está desviado agora para a direita. Quando ele desvia para a direita, D1 ele já está embaixo, ou seja, negativo. D1 aqui, ó. D1 negativo. AVF positivo. Bora identificar AVF aqui, ó. AVF positivo. D2 negativo. Cadê D2? Aqui, ó. D2 negativo. Quando ele passar para cá, ele vai ser negativo. Para cá, ele vai ser positivo. E por último, D3 positivo, que seria esse aqui, ó. Sacou? Então, tudo isso vai coincidir com o que tu for fazer aqui, se tu souber fazer isso daqui, esses eixos. Desvio de eixos pode ser vários motivos, mas principalmente pela hipertrofia. Vou te explicar por quê. Imagina que tu tem o teu coração aqui, tá? E o nosso ventrículo esquerdo. Se tu tem uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, imagina que bem aqui tu tem a tua costela, né? A tua parede do corpo. Se tu tem uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, deixa eu mudar a cor disso aqui para não te confundir. Se tu tem uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, tu vai ter um aumento dessa parede aqui, ó. Sacou? Essa tua parede, ela vai aumentar. À medida que ela aumenta, esse teu coração, ele vai ser desviado para cá, para a esquerda. Sacou? Por quê? Porque ele vai ficar em contato com essa tua parede corporal. E ele vai ser empurrado automaticamente para cá. Entendeu? Então, quando a gente tem uma hipertrofia, esse teu coração ele vai ser desviado para cá. Imagina que aqui tu tem o teu paciente em posição anatômica. E aqui no peito dele está o coração. Se tu desvia esse teu coração para a direita, é porque tu tem uma hipertrofia esquerda. Ou seja, tu vai desviar ele para a direita do paciente. Se tu tem uma hipertrofia do ventrículo direito, esse teu coração ele vai ser desviado para a
esquerda, ou seja, o coração cresce para a esquerda. Então, por isso que a gente fala que os principais motivos vai ser a hipertrofia, sacou? Do motivo de mudança do eixo. Ou ele vai para direita ou ele vai para a esquerda do paciente. O tamanho das ondas. Essas ondas, elas vão ter tamanhos pré-estabelecidos que a gente chama de tamanhos normais. Esses tamanhos normais, eles não podem ser superados. Por quê? Porque esse teu coração, ele pode estar ou trabalhando de forma mais forte, tá? Ele pode estar contraindo mais forte ou mais fraco, no caso de uma hipertrofia, como eu te falei anteriormente. O complexo QRS, como a gente falou agora há pouco, ele vai ter uma duração de 120 milissegundos. Esses 120 milissegundos é igual que 0,12 segundos, sacou? A diferença é só porque a gente passou da vírgula. Aqui, novamente, a sequência que a gente tem que analisar, tá? Aqui falando sobre isquemia. Quando a gente fala de isquemia, ou isquemia, né, no português, a gente está falando de ausência. Na verdade, não vou nem falar ausência, porque a ausência seria... Eu ia falar ausência de oxigênio, mas a ausência de oxigênio é apóxia. A isquemia é quando não chega oxigênio no tecido. Então, quando não chega oxigênio no tecido, a gente vai ter uma isquemia, que é no caso lá do AVC. AVC a gente vai ter ele hemorrágico e isquêmico. O isquêmico é quando não chega oxigênio no tecido e aquele tecido, no caso cerebral, no caso do AVC, né, ele vai necrosar, ele vai morrer, matar aquelas células por falta de oxigênio. No caso do coração, é a mesma coisa, só que no coração a gente chama de infarto. Aqui, ó, o que eu estava dizendo. Isquemia é a falta suficiente de sangue oxigenado no ventrículo esquerdo e se manifesta no eletrocardiograma por ondas T assimétricas. Então isso aqui a gente já grava, que provavelmente pode cair na prova. Quando a gente fala de ondas T simétricas, a gente está falando de isquemia. Infarto é a necrose, aqui que eu estava falando, infarto é a necrose ou morte do tecido, ou seja, tecidos são as células do miocárdio, os cardiomiocitos. Isso daqui vai cair sim ou sim, tá? Essas derivações aqui, ó, tem que gravar. E é isso.